Amém, irmãos? Boa tarde. Como é bom ver o agir do Senhor no nosso meio, através das nossas vidas. Eu creio que essa tarde todos nós já fomos tremendamente abençoados, tremendamente impactados pela obra do Espírito. Mas o Senhor, Ele tem me falado que Ele quer fazer um pouco mais essa tarde. Eu queria que a gente pudesse estar colocando nosso coração, nossa mente diante dEle. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti nosso coração, nossa mente. Queremos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tens para a vida de cada um de nós. Queremos ser coração aberto, Senhor, terra boa, onde a Tua palavra frutifique, Paizinho. Nos guia, Senhor, queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Amém. Amém, irmãos? Eu não sei vocês, mas quando a gente vê o agir de Deus, quando a gente é usado por Deus, quando a gente vê outros irmãos sendo usados por Deus, eu creio que algo extraordinário se faz no nosso coração, algo extraordinário se faz na nossa mente. Nós podemos compreender quão esplendoroso é o trabalho do Senhor nas nossas vidas. Quão maravilhoso é o seu amor, a sua graça e misericórdia derramada nas nossas vidas, derramada sobre nós, nos alcançando, falando aquilo que por muitas vezes, quem não já sentiu isso, disse, isso aí que o Senhor está falando através da vida do irmão, é para mim. Eu creio que essa tarde o Senhor tem falado. Eu creio que o Senhor tem falado na vida de cada um de nós. E isso não deixa de ser um fruto de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com Deus Pai, através da obra de Cristo Jesus na cruz. Irmãos, para a gente iniciar, eu queria que a gente pudesse estar abrindo as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Ele diz o seguinte, Hebreus 6, a partir do versículo 13, ele fala: Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda a discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, que a gente possa repetir essa frase: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. Eu não sei vocês, mas quantos de nós já nos sentimos como um barco à deriva? Um barco que em muitos momentos ele pode estar indo tão bem, mas por algum motivo pode, enfim, Alex, que trabalha aí com barco, ele pode me ajudar, né? Pode faltar combustível, pode ter um problema no motor, muitas vezes a gente dá uma pancada onde nem viu, mas o barco para de funcionar e a gente começa a se tornar um barco à deriva. Não sei quantos de vocês, mas eu, em muitos momentos da minha vida, já me senti como um barco à deriva.
Já me senti como um barco, onde eu ficava tão desnorteado que eu não sabia nem qual era a direção que era necessário ser tomada. E muito mais quando a gente não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, a gente estava com um barco à deriva, totalmente já tonto, sem nem entender para onde a gente ia. Recentemente, lá na Enseada dos Golfinhos, lá em Itamaracá, onde a gente passa as férias de janeiro, aconteceu algo inusitado. Um barco quebrou lá no alto mar, ficou um tempo à deriva e findou que ele encalhou lá. E aí foi a sensação de janeiro das férias, né? Todo mundo queria ir até o barco e tirar foto em cima do barco. E aí, olhando aquele barco um pouquinho, e o Senhor já falando comigo o que eu queria compartilhar com você essa noite, o Senhor falou muito comigo sobre essa questão de sermos um barco à deriva. Em alguns momentos, nós, por circunstâncias externas, sejam tempestades, como eu falei, seja falta de um combustível, seja por uma pancada que a gente nem esperava, a gente fica um pouco desnorteado na vida. E o Senhor tem me falado muito sobre essa frase. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. Então, irmãos, que quando rememoro sobre minha vida, eu vejo que antes de conhecer o senhorio de Cristo, antes do batismo, antes do arrependimento, antes de colocar a minha fé em Cristo, como minha vida estava sem rumo, eu não saberia para onde ir, eu até muitas vezes achava que sabia para onde eu deveria ir, mas estava indo para a direção totalmente oposta. Eu estava perdido, no meu caso, mas muito decididamente da forma humana, muito decidido sobre o que eu queria ser, o que eu queria me tornar, qual seria meu futuro, mas perdido, sem enxergar a importância da eternidade para a minha vida. Como muitas vezes, quando a gente está perdido, a gente está sem o Senhor, antes de nos batizarmos, a nossa vida é uma vida de total instabilidade, seja emocional, seja de pensamentos, somos acometidos por muitas lutas. Nossa mente, muitas vezes, é uma mente acelerada, onde os pensamentos vêm e vão. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que faço muitos cenários apocalípticos na minha mente, né? E se acontecer isso, o que vai acontecer? O que eu faria, né? E quando eu era mais novo, sem o Senhor, aí que minha mente vagava por esse caminho e a ansiedade batia, muitas vezes o medo, muitas vezes a angústia batia, mas não sabia para onde ir. Mas o dia do nosso batismo chegou para muitos. Que dia especial, irmãos. Como diz lá em Lucas 15, 7, a grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Como isso é maravilhoso. Sempre que eu participo de batismos, eu lembro muito de Paulinho, né? Que Paulinho diz que para ele é algo fascinante participar de batismos. E recentemente eu tenho pensado muito, tenho meditado muito sobre quando a gente tem vivido esse tempo de batismo de outros, como é algo poderoso, como é um momento onde a verdade do Senhor ela é poderosamente manifestada. E para mim tem sido enriquecedor porque tem sido um tempo onde eu posso rememorar tudo aquilo que a obra de Cristo alcançou na minha vida. E é neste ponto, irmãos, que eu queria introduzir um pouco do que o Senhor tem falado comigo e compartilhar com vocês. Se a gente abrir lá em Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva fora de época que rega a terra. Irmãos, como tem sido importante, como tem sido algo base para as nossas vidas, conhecer
o nosso Deus. Num tempo onde muitas cosmovisões, onde muitas ideias, onde muitas teorias sobre a vida têm sido impostas sobre nós, onde muito nós escutamos, seja na escola, no trabalho, com amigos, familiares, às vezes no noticiário até, em filmes e séries, como tantas vezes, muitas questões têm captado a nossa atenção. E temos acabado virando um barco à deriva. Um barco onde a gente menos espera, tempestades vêm e a gente não está com a âncora firme. Deus tem me falado muito sobre isso, sobre a necessidade de conhecermos e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Recentemente li um livro de Tozer sobre o conhecimento do santo, e que ele fala exatamente isso, sobre a importância de a gente conhecer o nosso Deus. Não um conhecimento apenas pelo que eu já tenho no meu coração e na minha mente, mas um conhecimento de quem realmente Deus é. Não um conhecimento cheio de preconceitos, do ponto de vista de já ter alguns conceitos firmados no meu coração, não um conhecimento que surge a partir de ideias que eu já penso na minha mente, mas que a gente se lance a conhecer Deus como Ele é, a dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero te conhecer pela minha racionalidade, por aquilo que eu já li, por aquilo que eu já ouvi, mas eu quero te conhecer por aquilo que teu Santo Espírito me diz. Né? Eu não sei, Fifo, Guto, a gente consegue? Pronto, eu até ia pedir para os meninos do louvor ver se eles sabiam, mas no corre-corre eu não consegui da semana. E tem um louvor que o Senhor tem me falado muito nesses últimos tempos. E aí eu queria passar um pouquinho para que a gente pudesse ouvir. Quem conhece, já preste atenção, esse aí que eu coloquei, ele tem a legenda para que a gente possa acompanhar. Né? Esse é um louvor que, recentemente, tem se falado muito sobre hinos modernos, né? Que são exatamente canções que são muito fortemente baseadas em verdades bíblicas para a nossa vida. E essa canção é uma canção em inglês. Eu procurei algumas traduções em português, mas né, eu acho que o inglês realmente ainda é mais completa, mas eu creio que essa aí é uma tradução que ela consegue captar e transmitir para a gente um pouco do que, né, aquilo que Cristo é para a nossa vida. Amém, irmãos? E quando eu estava ouvindo esse hino, eu pensando, orando ao Senhor, e o Senhor me trouxe claramente essa frase: Jesus, a âncora da nossa alma. Muitas vezes nós temos ouvido músicas, pelo menos eu gosto muito, sou muito edificado, e para mim, quando eu estava ouvindo o Senhor falando vez após vez, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. Para mim, essa palavra, segura e firme, tem redundado, tem falado ao meu coração. Tem muitos momentos de luta, onde eu fico sem saber para onde ir. O Senhor tem me chamado. Tu tem uma âncora para a tua alma. E ela é segura, confia. Ela é firme, confia. Lá em Hebreus, quando a gente leu, lá no comecinho ele diz que Deus, ele jurou, porque o seu propósito era imutável. Amém, irmãos? É neste Deus, cujo propósito é imutável, que enviou Jesus. Esse Jesus que a gente cantou agora, que a gente ouviu, o mesmo que Fernando leu lá em Colossenses 1, é esse Jesus que foi enviado por Deus, por amor às nossas vidas. Nós que já corremos para esse refúgio, como diz lá em Hebreus 6, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio isto e penso nisso e coloco isso no meu coração, como o meu coração se enche de fé, como meu coração ele consegue descansar no meu Deus e Pai. Sou inundado por uma esperança que não vem
de sensações, que não vem de situações, mas uma esperança segura e firme. Amém? Lá em Salmos 34:8, nós vemos o seguinte, que esse Deus que enviou Jesus, esse Jesus que morreu por nós, por amor, esse Deus nos chama para provarmos, para vivermos intensamente a sua presença, para podermos desfrutar da esperança que Ele tem para nós. Lá em Salmos 34:8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Conhecer, irmãos, relacionar-se intimamente com Deus, nos faz cada vez mais estarmos firmes, estarmos seguros, com a esperança nesse Deus que é a âncora da nossa alma, que é uma âncora que segura, que é firme. Eu posso soar repetitivo, irmãos, para alguns fazer, mas Tiago já falou isso umas 10 vezes aqui, né? Mas eu queria, antes de prosseguir, que essa verdade se tornasse algo poderoso na nossa vida, algo que fosse impregnado, fosse carimbado no nosso coração. E para mim tem sido poderoso entender e poder ter o privilégio de vivenciar esse aspecto, essa esperança que nos foi dada, que nos foi proposta, Jesus Cristo. Tem sido poderoso e enriquecedor encher a mente e o coração desta verdade, que Cristo, Ele, através da sua morte, Ele nos deu o privilégio de termos íntimo relacionamento com o nosso Deus e Pai, de podermos entrar no Santo dos Santos, de podermos entender que nós temos um caminho. Lá em Hebreus, ainda, no capítulo 10, a partir do versículo 19, nós continuamos vendo o poder, o agir desse Deus em prol daqueles que Ele ama, em prol de cada um aqui. Seja tu um discípulo que já perdesse as contas de quantos anos tu estás nessa caminhada. Seja tu uma pessoa recém-batizada. Ou seja tu uma pessoa que ainda não tem relacionamento com esse Deus. Com certeza Deus ama cada um de nós e tem nos chamado para um íntimo relacionamento com Ele. Ele não poupou o seu Filho. Ele não poupou esforço para que a obra de Cristo ela fosse poderosa para te alcançar. Lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aqui, irmãos, eu lembro muito daquele hino que a gente canta há muito tempo. É firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firmeza, irmãos, é isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Possamos confiar na âncora da nossa alma, que é segura e é firme. E por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Amém, irmãos? É esperança e firmeza. É isso que o Senhor tem nos chamado para as nossas vidas. Mas não uma esperança e uma firmeza apenas por falar, mas por ser alguém que tem conhecimento, tem intimidade com o Deus da promessa, com o nosso Deus e Pai. Quando no nascimento de Jesus, nós vimos que o mundo estava completamente sem esperança. Quer dizer, alguns não tinham nenhuma esperança, outros estavam colocando suas esperanças naquilo que não ia resolver sua vida. Alguns colocavam esperança em golpe militar, outro colocava esperança
em generais. E aí, para mim, é emblemático o que o anjo fala ali aos pastores, lá em Lucas 2, a partir do versículo 8. Para mim, é algo que é poderoso na vida de cada um de nós. E como eu falei, para aquele que ainda não conhece o Evangelho, mas também para todos nós que conhecemos o Evangelho. Lá em Lucas 2, a partir do capítulo 8, diz... capítulo 2, versículo 8. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E, irmãos, eis aqui que trago boa nova de grande alegria. Quando a gente lê lá, Colossenses 1, a partir do versículo 24, nós vemos que esse mesmo Cristo, que foi falado ali por aquele anjo aos pastores, que grande boa nova para aquele povo, esse mesmo Cristo é a boa nova para as nossas vidas. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, o que é Cristo em vós, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Amém, irmãos? Que possamos nos apegar a isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Esta é a boa nova para as nossas vidas. Cristo em nós. Um Cristo não distante, mas um Cristo de relacionamento. Um Cristo perto. Um Cristo onde a gente deseja estar com Ele. Um Cristo que a gente deseja conhecê-lo. Um Cristo onde a gente deseja ter intimidade. E esta é boa nova. Esta boa nova também é para nós, irmãos. Cristo, a esperança da glória. O conhecimento de Deus, irmãos, necessita de uma mente renovada. Nós precisamos retirar tudo aquilo que não é de Cristo das nossas mentes e poder dizer: Senhor, estou aqui, disponível para a Tua palavra, para as Tuas verdades, para aquilo que Tu tens falado ao meu coração. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Cristo, irmãos, precisam ser algo constantemente na nossa memória. Algo que esteja constantemente nos nossos pensamentos. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o Senhor tem falado que como temos conhecido a Deus, com base no que o Espírito Santo tem falado aos nossos ouvidos e coração, ou é com base na minha própria racionalidade. Muitas vezes nós aprendemos desde que conhecemos Deus, diz: Deus é um Pai, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai de amor. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitos de nós tendem a fazer o link com seu pai natural. Para quem teve um pai que foi bom, fica até um pouco fácil, digamos assim. Para aqueles que teve um pai que foi difícil,
Fica muito difícil. Para aqueles que não tiveram pai, fica um vácuo, como é. Mas eu quero dizer hoje para vocês, irmãos, que não importa se você teve um pai bom, um pai ruim, um pai ausente. Tu tem que renovar tua mente para conhecer a Deus como teu pai. Não teu pai terreno. Não com os preconceitos que tu tem, que tu aprendesse no teu pai terreno. Porque se tu tivesse um bom pai, que bom, irmão, mas Deus é muito melhor. Se tu tivesse um pai ruim, irmão, tu pode conhecer, teu privilégio de conhecer um pai poderoso e amoroso. E se tu não tivesse um pai, tu tem o privilégio de construir uma história com teu pai. Então, seja qual for o caminho que tu seguires, que tu tem vivido da tua história, tu pode ter experiência profunda com esse pai. E é esse convite que Deus tem me falado nesse tempo, de a gente conhecê-lo, de a gente poder se aprofundar em relacionar-se com ele. Esse exemplo do pai foi apenas um, mas existem inúmeros aspectos, inúmeros atributos de Deus que a gente precisa conhecer como ele é. Não conhecer pelo que nós achamos ou pelo que para a gente é o melhor, não. A gente precisa conhecer por aquilo que o Santo Espírito tem falado ao meu coração. Uma frase que tem repercutido muito na minha vida, que tem me feito pensar bastante. É uma frase que eu até compartilhei com algumas pessoas, que é o seguinte, é uma frase de Agostinho, que ele diz: o que eu amo quando eu amo ao meu Deus? Vou fazer essa pergunta de novo. O que eu amo quando eu amo ao meu Deus? Para mim, irmãos, essa frase, de uma maneira rápida, ela pode aparentar ser uma frase rápida, superficial, uma frase onde você responde uma frase de efeito, né, algumas palavras ali, e para você está respondida. Pelo menos para mim foi assim. A primeira vez que eu vi a frase, eu disse, é simples. Aí respondi o que eu achava que era e vamos embora. Mas, na medida que eu comecei a mergulhar, a ponderar, a colocar dentro do Senhor, essa frase, essa pergunta, outras perguntas começaram a surgir no meu coração. O que meu Deus ama? Será que eu sei? Será que tenho perguntado a Ele o que Ele ama? Ou apenas eu tenho uma ideia do que Ele acha que Ele... uma ideia do que Ele ama e acho que é isso que Ele ama? Ou será que eu tenho buscado a Deus suficiente para saber o que Ele ama? Para mim, tem sido fácil saber o que Ele ama ou é algo difícil? Ou é algo que, quando eu descubro, dói meu coração? De forma prática, o que Deus ama para a minha vida em específico? Como saber isso? Foi uma pergunta que eu me fiz. Outra foi, e como está meu relacionamento com o pecado? Já que é algo que, para mim, é algo tão claro que Deus abomina. O que Ele gostaria de que eu fizesse ou deixasse de fazer, de falar, de pensar. E a minha cabeça começou a borbulhar. Perguntas e mais perguntas, e mais perguntas. E aí, Agostinho, nas suas confissões, ele fala um pouco mais sobre esse tema, essa pergunta. Mas o que mais me chamou a atenção na resposta de Agostinho foi o seguinte, foi que a chave está no amar o meu Deus. Lá em Marcos 12, versículo 29, o próprio Jesus, em resposta aos escribas, ele fala sobre o principal dos mandamentos. Ele diz o seguinte, Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E para mim, irmãos, esse foi o ponto-chave para a minha vida. Né? Inúmeras perguntas a partir daquela pergunta inicial. O que amo quando amo o meu Deus? Começaram a surgir. Mas, para mim, o que pegou, o que foi ali no fundo do meu coração que eu queria compartilhar com vocês é exatamente isso. É o ponto-chave que é amar ao meu Deus. Eu só consigo responder a essa pergunta quando eu amo ao meu Deus. Não tenho como responder o que eu amo quando amo ao meu Deus, se eu não tenho amado o meu Deus com todo o meu coração,
com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com toda a minha força. Irmãos, nessa noite, para alguns pode ser que estas perguntas possam apertar o coração, possam fazer com que você fique um pouco preocupado, né? Mas, do fundo do coração, eu queria que, em nome de Jesus, a gente enxergasse essas perguntas, não como uma acusação, não como um peso, mas como um belo convite. Um belo convite a experimentarmos, a podermos relacionarmos, conhecermos o nosso Deus. É um grande convite para que a gente entenda o Deus que é a nossa âncora, a âncora da nossa alma, a âncora firme e segura. E para finalizar, irmãos, esse é o ponto central. O conhecimento do Santo, o conhecimento de Deus e o relacionamento íntimo com Ele devem ser a base da nossa vida. Salmos 63, a partir do versículo 1, diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. E aí, irmãos, né, esse trecho eu vou explicar um pouquinho, né, porque eu coloquei ele aqui, mas tem outro hino também que eu gosto muito, mas que eu só vou aqui pegar um trecho deles para falar para vocês as frases, que também é um hino, né, que ele diz assim, a versão dele seria: firme, então, minha alma. E ele diz o seguinte: Deus, Tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos Teus braços. Dá-me Tua paz, e o meu espírito descansará somente em Ti. E, irmãos, para mim, essa frase, Deus, Tu és meu Deus, ela me saltou aos olhos quando eu cantava esse hino. E aí, quando eu li Salmo 63 esses dias, né, uma frase que para mim sempre passou despercebida, que é essa primeira frase do Salmo 63, 1, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. Alguém, para fazer essa afirmação, tem que conhecer o Deus a quem ela está se referindo. Ou seja, Deus, Tu não és o Deus dos meus pais, da minha esposa, dos irmãos da igreja, não. Tu és o meu Deus, aquele Deus que eu confio, aquele Deus que eu conheço. Então, irmãos, que o conhecimento do nosso Deus te leve à maravilhosa experiência e vivência de poder experimentar a confiança no nosso Deus. Como é maravilhoso, irmãos, nós temos a certeza que a esperança proposta pelo nosso Senhor é uma verdadeira âncora para a nossa alma e que está disponível para a gente se apropriar, para a gente receber, né? Jesus foi enviado ao Pai, né? Por tão grande amor, o Pai enviou Jesus, fez a obra na cruz. Esse Jesus nos deu o privilégio de termos livre acesso ao Pai. Esse mesmo Deus, Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Muitas vezes nós nos vemos como um barco à deriva, sem saber para onde ir, como eu falei no começo, né? Por N motivos, mas nós temos uma âncora para a nossa alma. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu me acho calmo. Mas, às vezes, quando vem um problema muito grande, você, às vezes, fica querendo, né, gritar e fazer alguma coisa, dar um desespero. E o Senhor tem me falado que é nesses momentos também que o Jesus, Ele pode estar e deve estar presente na nossa vida. Né? Às vezes, a gente não precisa esperar um momento de tão grande, digamos assim, de esticar de corda na nossa vida. Né? Muitas vezes no dia a dia, muitas vezes nas lutas, que a gente possa colocar a nossa esperança nesse Deus. Eu lembro uma vez, Elias falou para mim, uma vez compartilhando comigo, não sei se ele pode, mas ele falou para mim, né, que a gente é da área técnica, e ele falou uma coisa para mim que eu nunca tinha feito. E para mim mudou os olhos da minha vida. Que ele disse assim: Dega, teve um dia que eu estava com um problema sério lá com o servidor das contas lá. E aí eu disse: não, eu vou orar, que eu tenho um Deus que é poderoso para estar comigo aqui e me ajudar. E, para mim, aquilo ali, né, foi algo que eu trouxe para a minha vida e disse: rapaz, é uma verdade. Não só do ponto de vista técnico, a gente, quem é da área técnica sabe, né, que às vezes dá um desespero em alguns momentos da vida, mas não só nesses momentos, mas para a minha vida, que eu possa ter essa certeza
que eu tenho um Deus a quem recorrer. Eu tenho um Deus que ele não está longe, que eu apenas vou recorrer na hora difícil. Mas é um Deus que é tão íntimo a mim, que eu tenho tanta intimidade, tenho um relacionamento tão prazeroso com ele, que, na verdade, isso se torna algo natural. E, irmãos, para terminar, já terminando, não é para trazer esse peso à nossa vida, mas que a gente entenda isso como um grande convite. Um convite a adentrar nesse santo dos santos, a poder ter essa experiência com Deus. Seja qual for o que tu tem vivido, que tu possa ter essa certeza que esse Deus, ele é poderoso e ele traz para a tua vida a vida de Cristo Jesus. Ele deu Cristo Jesus para te resgatar. E esse Cristo Jesus que morreu na cruz para te resgatar, não ficou apenas por isso mesmo. Esse mesmo Deus, teu Pai, Jesus, enviou o Espírito Santo para que a tua vida ela tenha uma âncora firme e segura, para que tu não esteja à deriva, para que tu saiba a quem recorrer nas horas difíceis e, principalmente, que tu possa desfrutar de um relacionamento maravilhoso com esse Deus. E que, irmãos, eu queria que a gente pudesse estar fechando nossos olhos e que tudo que eu falei hoje, né, o que o Senhor tem me falado, que o mais importante é a tua vida em específico. Não adianta eu ter falado muitas palavras, ter lido muitos textos, mas o importante é que nesse momento, se tu tem vontade, se tu queres, tu e o Senhor apenas, tu possa estar orando aí, tu possa estar reafirmando, né, a esse Deus o desejo de ter mais intimidade, de conhecê-lo. Não conhecê-lo apenas pelo que os outros dizem, pelo que tu ouviu falar, pelo que tu acha, pelo que tu leu em algum lugar, pelo que tu visse em algum vídeo no YouTube, mas que tu possa ter esse relacionamento com Deus, com base naquilo que esse próprio Deus quer te revelar. Seja tu um irmão de muitos anos, onde muitas vezes fica até difícil relembrar aquele dia maravilhoso do teu batismo, onde muitas vezes o caminho tortuoso te faz ver embaçado aquele dia. Ou se tu é um irmão que está ali há pouco tempo já batizado, né, recém-batizado, ou ainda tudo muito novo para tu, mas que tu possa dar passos de ousadia para conhecer esse Deus. E se tu é aquele que ainda, por um motivo, estás na dúvida, se esse Deus, né, é o teu Deus, que tu possa, se tens vontade, dizer a esse Deus: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero ir profundamente em ti, profundamente conhecer-te, ter intimidade contigo. Fala comigo. Quero te conhecer, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Então, irmãos, que tu possa, cada um aí no teu local, poder estar orando a esse Deus, seja qual for a tua situação, para que tu possa, junto com Ele, estar mais e mais tendo um relacionamento íntimo, indo além. A palavra diz que há muito mais para vivermos em Cristo. Que possamos ir mais profundo, que possamos não apenas nos alegrar e nos achar que está suficiente aquilo que já temos vivido, mas que tu possa ir mais profundo a esse Deus, sabendo que esse Deus é a âncora da tua alma, segura e firme. Eu pedi para o Felipe para projetar novamente aquela música e a gente dá continuidade, então, cada um de nós, né, a esse tempo de oração, de olhar para o Senhor, olhar para a semana que tivemos, a semana que está diante de nós, nesta perspectiva preciosa de ter uma âncora para a nossa alma, que não é
você já deve ter visto, âncora de navio é um negócio pesado. Mas a âncora da nossa alma, Jesus, não é pesado. Ele diz que é leve, ele mesmo fala que é leve o seu fardo. É uma âncora que alivia, é uma âncora que renova, é uma âncora que traz a segurança, exato, mas não o peso. Ela traz, nosso Senhor traz segurança sem o peso. Amém? Então, enquanto tiver novamente a música aí, vamos dar continuidade, né, a esse tempo de oração diante do Senhor. Amém. Rocha segura, rocha santa, âncora da nossa alma, nosso Senhor, nosso Salvador, derramou sangue eterno e santo por nós, por cada um daqueles que se entregaram a Ti. Ah, sim, Jesus, bendito és. Só em Jesus está a nossa confiança, só em Ti, Jesus, a nossa segurança, só em Ti a nossa esperança. Tu és, Senhor, o dia, a noite, o dia frio e o quente. Tu estás em todos eles, todos eles. Tu estás na alegria e és o nosso consolador no dia da tribulação e da tristeza, o nosso refúgio, a nossa segurança. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Só em Ti confiamos, só em Ti queremos confiar, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. E muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que Deus grande. Amém. Para uma semana na presença do Senhor, na âncora da nossa alma. Aleluia. Amém.